Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Olá, são 7h30. Você está no Café com Política, nossa terceira edição do Café com Política, para debatermos aqui o cenário nacional da política estadual e também local. São destaques na edição de hoje, um olhar sobre as pesquisas, né? Sem Moro, o Bolsonaro vai para 26%, de 26% para 30% nos votos. Temos também um olhar sobre os partidos da terceira via que prometem candidato único no mês de maio. Temos também a atualização do quadro de pré-candidatos aqui da nossa cidade e nossa região. E também nessa edição vamos falar um pouco do importante depoimento na Comissão Especial de Inquérito que apura aí a compra de imóveis para a educação da secretária de Educação, Maria do Carmo Kobayashi. Sempre conosco, João Jabur. Kleber Santos, bom dia, Kleber. Bom dia a você, bom dia, Café, bom dia ao pessoal todo aqui, João, nosso convidado Moia, e especialmente um bom dia para quem está nos ouvindo nessa manhã. João Jabur, seu bom dia. Bom dia a todos. E o nosso convidado, Rafael Moia Filho, ele que é escritor, blogger, analista político e graduado em gestão pública. Seja muito bem-vindo, Rafael, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, um bom dia a todos aqui da mesa, bom dia a todos em Bauru. Muito bem, olha só, meus caros, a ausência de Sérgio Moro na campanha presidencial, somada à melhora da avaliação do governo federal, melhorou o desempenho da candidatura do presidente Jair Bolsonaro nas intenções de voto. É o que mostra aí uma pesquisa do Instituto IPESP, que foi divulgada na última quarta-feira. Essa pesquisa foi financiada pela XP Investimentos, ouviu 1.000 pessoas por telefone e foi feita entre 2 e 5 de abril. Lula permanece na dianteira, 44% dos votos, lembrando que é uma pesquisa estimulada. Bolsonaro sai de 26% para 30%. O Lula ficou estacionado nos 44%. Temos ainda Ciro Gomes com 7%, saindo de 7% para 9%. Dória foi para 3%, a Simona Tebet para 2%, brancos, nulos e abstenção passaram de 9% para 12%. Portanto, agora nós temos um novo quadro aí em relação à eleição. E a rejeição do Bolsonaro pela pesquisa está em 61%, do Dória em 57%, o Ciro 43%, o Lula 43%. Vamos colocar à mesa. Rafael Moia Filho, claro que os institutos são sempre questionados, eu tenho sempre colocado que a gente tem que olhar isso meio como um retrato do momento, serve para uso interno da campanha, mas como é que você avalia a saída do Moro do jogo e esse crescimento do Bolsonaro? É uma fotografia tirada naquele momento, no caso aí entre 2 e 5 de abril. Eu acho que ainda é muito cedo, nós ainda temos que chegar a junho com as convenções partidárias para que a gente possa realmente saber quem são efetivamente aqueles que vão estar na corrida. Com relação à saída do Moro, um pouco dos votos, 2% foi pro Lula, 1% pro Ciro, se não me falha a memória. 2-3% foi para... 2% para o Ciro. O Ciro foi de 2% para o Ciro. Ficou assim, o Lula 44% nessa pesquisa. Fica igual. Isso. O Bolsonaro sobe 4 pontos percentuais. O Ciro Gomes sobe 2 pontos percentuais. O Dória 1 ponto. E a Simone Tebet 1 ponto. 1 ponto. Então, ainda é cedo, tanto que você percebe, o Moro mesmo, ele não tinha ainda um desempenho que você pudesse dizer, puxa vida, ele está na corrida. Tá. Ele realmente está. Por quê? Porque ainda é muito cedo, né? Tanto é que se você não fizer a pesquisa estimulada e fizer aquela outra, a espontânea, você vai ver que os números são muito baixos, inclusive para os principais, né? No estado de São Paulo, eu vi uma pesquisa espontânea, realmente cai demais o número. Quer dizer, a maioria dos brasileiros, por mais que a mídia, por mais que a gente fale muito nesse assunto, na mídia escrita, na mídia falada, você percebe que muitas pessoas ainda estão muito distantes desse processo, muito distantes da eleição. Por mais importante que ela seja, as pessoas ainda estão muito arredias, muito distantes. Ô Kleber, isso é normal dentro de um processo eleitoral, né? Porque a coisa esquenta mesmo na hora que os candidatos saírem. Eu queria que você também comentasse esse recorte da rejeição, né? Bolsonaro com 61% de rejeição, Dória com 57%, explica aí por que ele não deslancha, né? E o Ciro Gomes com 43% e o Lula com 43% de rejeição. A rejeição
ela é extremamente importante, principalmente no segundo turno, né? Então ela é decisiva no segundo turno, porque normalmente você tira os números da rejeição e o que sobra é o universo que o candidato tem para buscar o seu voto. Quer dizer, eu rejeito você, não voto em você. Você já exclui de cara uma parcela enorme. Então isso é muito complicado. O que eu entendo nesse momento, Café, é que considerando que ainda faltam 5 meses para a disputa, se a trajetória de crescimento continuar, Bolsonaro está deixando, de certa forma, os opositores preocupados. Nós estamos vendo aí dois fenômenos. O primeiro é que o presidente Bolsonaro está reconquistando uma parcela que ele havia perdido, está havendo um retorno, isso mostra a pesquisa. Ele cresce também em segmentos importantes, como dos beneficiados do antigo Bolsa Família, hoje Auxílio Brasil, e também entre as mulheres. E o segundo fenômeno é o desencanto dos eleitores com o possível surgimento da terceira via, que está complicado, não se entendem. É o nosso próximo tema. Exato. Agora, Jabur, a questão envolvendo o posicionamento do Lula para temas até de costumes, né? Claro que ainda não reflete nessa questão, mas ele, ao se pronunciar em relação ao aborto, está tentando dizer que não foi bem isso, mas teve um posicionamento firme ali e até uma reação dos evangélicos, dos católicos. Ele falou que a classe média é aquela que quer ter um televisor em cada quarto, quando deveria ter um só. Falou, e foi interpretado de uma maneira que para pressionar os deputados, tem que ir lá na frente da casa, conversar com o pai, com o filho. E há uma leitura de que ele está, além de se desgastando, querendo largar o osso e não encontra um caminho. Qual que é a tua leitura e se isso está desidratando um pouco a candidatura do Lula? Eleição é sempre um problema para o candidato nesse aspecto. Aliás, é um dos principais problemas para o candidato. O que dizer nesses momentos, né? Porque, em geral, não dizem o que pensam exatamente. E quando dizem, caem nessa saia justa que o Lula caiu. E depois tem que rever, tem que reconversar, tem que se reposicionar. Fica contraditório e isso acaba, de certa forma, afetando, acaba lançando dúvidas, no mínimo, na cabeça dos eleitores que, como o Rafael disse, ainda não estão, talvez em sua maioria, ainda definidos, né? Agora, Café, se me permite, eu queria retomar essa questão da rejeição, que eu acho super importante, porque rejeição é uma eleição, né, que já foi dito aqui, inclusive, uma eleição que tem muito de rejeição, e eu acho que a própria posição do Lula, desde o início do processo eleitoral, o fato dele estar em primeiro, isso reflete a rejeição ou os índices não considerados bons do governo Bolsonaro. Se o governo Bolsonaro tivesse, ao longo desses 3 anos e meio, se posicionado um pouco melhor, mais equilibradamente, ou agradado mais, né? Isso tudo na ótica das pesquisas, né? Cada um tem uma opinião particular. Mas na ótica das pesquisas, o desempenho dele do governo dele é considerado ruim. Deixa eu só fazer um recorte. E se chega no segundo turno, o Lula e o Bolsonaro, tudo aponta, você acredita que essa rejeição para um ou para outro muda? Vamos pensar assim. Um sujeito que rejeita o Bolsonaro nesse momento. E, se perguntado, ele também rejeita o Lula. E aí chega lá na frente, você tem que escolher entre os dois. Ou você vai anular, vai pro branco, ou você vai pro menos ruim. Não muda o patamar de rejeição pro segundo turno? Muda, Café, porque as pessoas vão pensando na lógica da exclusão, né? Na lógica do voto útil ou coisa do tipo, não é, Kleber? Então, eu vejo assim, essa eleição é marcada por uma pergunta que nós não tínhamos na eleição de 2018. A pergunta agora Bolsonaro merece um segundo mandato? A eleição de 2018 não havia nenhum candidato. Era uma novidade, né? Não havia candidato à reeleição também. O Temer não era candidato à reeleição. Perfeito. E aí, então, aquela reeleição foi marcada muito por uma mudança do estado geral de coisas, né? A corrupção muito em alta, as denúncias, e aí a população... E não era o Lula diretamente, era o Fernando Haddad, né? Que também era uma novidade ali. Também, isso pesa. Aí, então, o Bolsonaro ganha a eleição, faz um governo que, nas intenções aí das pessoas em pesquisa, não é considerado um grande governo. Isso impactou diretamente as pesquisas agora. O fato do Lula estar à frente. O Lula tem lá os seus 25, 30 permanente de como de o voto, Bolsonaro deve ter também, né? Mas se o Bolsonaro tivesse um governo melhor, teria talvez invertido nesse momento, o Bolsonaro estaria em primeiro. Quer dizer, ele está perdendo para ele mesmo. Exatamente. Tanto que você vê uma mudança de governo esse ano, que ele já está fazendo, e não é só a saída do Moro que impactou, a mudança que ele fez de governo, as sinalizações, ele correndo aí com as medidas mais populares, já elevou o patamar dele na pesquisa. Então vai ser interessante até recebendo mais conselhos, né? Movimento, exatamente. Agora, Moia, além dessa questão, eu sei que você quer complementar, queria também que você abordasse a questão da tentativa
tentativa da oposição ao Bolsonaro de colar nele também a questão da corrupção, né? A gente tem visto fatos importantes em algumas secretarias, em alguns ministérios, em que o governo Bolsonaro diz assim, ó, eu estou abafando no início. Ah, quiseram comprar veículos lá, ônibus superfaturado, mas não efetivou. Quiseram a vacina da Covaxin, mas não efetivou. Quer dizer, ele tenta manter aquela imagem do acima do bem e do mal, né? A rachadinha não é comigo. Tem esse viés. Eu queria que você complementasse o que o Jabbour colocou e também visse essa tentativa de colar nele algum tipo de corrupção também. Perfeito. A questão do que o Jabbour abordou, perfeita, e ela vai acontecer. Por isso que eu digo, a partir de junho, julho, vai acontecer uma coisa, a campanha vai para a televisão, a campanha vai para a rua. E aí, diferentemente de 2018, quando você não estava analisando o governo Temer, ninguém na campanha analisou o governo Temer, nem o cidadão, o eleitor. Agora, você tem que mostrar o seguinte, o Bolsonaro vai ter que mostrar o legado. Que obras foram feitas? Qual é o projeto da educação que foi feito em 4 anos? O que foi feito pela saúde pública? Por que morreram 600 e tantas mil pessoas? Enfim, tudo isso vai ter que ser colocado. E se houver debates, ou pelo menos se o candidato participar dos debates, isso tudo vai ser colocado à mesa. Então, essas serão dificuldades que terão que ser e vão ser analisadas por todos. Por outro lado, o Lula, o Ciro, vão ter que abrir a boca, vão ter que falar, vão ter que dizer o seguinte, o meu projeto é diferente desse, mas ele é assim, assim, assado. E aí pode incorrer naquilo que o Jabbour comentou. Quando você fala, você logicamente está suscetível a análises daqueles que ou te rejeitam ou que não concordam com aquilo que você está propondo, né? Com relação à sua pergunta... Sobre a questão da corrupção. Da corrupção. Se aproximar. Olha, um governo que muda, exonera 10 delegados da Polícia Federal, que interfere diretamente nas investigações, não pode dizer que não tem corrupção em seu governo. A corrupção, ela está nos alicerces da sociedade. Não tem como dizer, no meu governo não tem corrupção. É mais fácil dizer, na minha corrupção não tem governo. Por quê? É endêmico, é endêmico. E outra, o Bolsonaro tem afastado delegados, tem afastado a investigação dos processos. Vide o Flávio. 32 imóveis, mansão de 10 milhões. Nunca conseguiu ser investigado. Por quê? Até o Queiroz está ali saindo para deputado. Então, você percebe que há um emaranhado ao redor dessas análises, dessas investigações, que impede que elas sejam concluídas. Então, é outra coisa que na campanha será colocada pelos candidatos. Sobre o tema, o Kleber quer complementar. Exatamente. O candidato, quando ele está no governo, o principal opositor dele é o próprio governo. Sim. É o primeiro e mais importante, porque aí há um julgamento se ele foi bem, se ele foi mal. Uma coisa curiosa que vai acontecer é o seguinte: o PL, que é o novo partido do Bolsonaro, já tem uma visão mais prática de tudo, né? Principalmente da comunicação. Então, as propagandas partidárias destinadas ao PL, elas serão exibidas entre 2 e 11 de junho, das 19h30 às 22h30. Então, uma estratégia do partido para concentrar todas as inserções no último mês antes da abertura da campanha eleitoral, para mostrar o que o Bolsonaro fez. Vai ser uma prestação de conta do governo. Perfeito, isso é uma leitura muito importante. Pois não, o Bizarra. Até pro Moia, uma questão, a gente falou muito da rejeição e de estratégias adotadas, principalmente dos dois candidatos da linha de frente, Bolsonaro e Lula. A gente percebe um recuo estratégico de Bolsonaro, principalmente nas suas declarações polêmicas, e um envolvimento maior do Lula em algumas declarações polêmicas dadas ontem sobre o aborto e também sobre as visitas de militâncias a parlamentares, que isso caiu muito mal, principalmente na imprensa e reações aí de vários setores da sociedade. Como você avalia essa parte de estratégia de se falar menos para se ganhar mais? O candidato Lula, como não está fazendo campanha oficialmente, ele não está no governo, né? Então ele aparece menos, ele tem menos espaço na mídia, tudo. Então é uma grande chance para você passar por esse momento incólume.
é o momento de você estudar, de você analisar, de você conversar, formar realmente aquilo que você imagina ser o seu futuro governo, né? Sem cair nessas pequenas armadilhas onde você vai falar sobre um assunto que é polêmico, não no Brasil, no mundo inteiro. A questão do aborto é complexa, a questão do aborto é muito difícil de ser colocada de forma simples no microfone ou até no papel. É muito difícil. Então, são coisas que o candidato, logicamente, e eu acho que ele tem experiência para não cair nisso aí, mas ele acaba caindo. Mas a militância mais à esquerda do PT pressiona para ele se posicionar. E aí ele tem que falar para a tua tropa, que é o grande detalhe também do Bolsonaro. Por vezes o Bolsonaro poderia ficar mais na retaguarda, mas a militância exige um posicionamento e ele acaba escorregando ou acaba às vezes passando uma impressão completamente distorcida daquilo. É complicado. Então, porque a questão do aborto, né, Moé, está sendo abordado no mundo todo, e principalmente nos países à esquerda. A Argentina, que teve recentemente, no Chile agora. Sim. Nós temos aí um olhar sobre isso. Tem países aí que estão votando, inclusive, a possibilidade de você abortar com o 9º mês de gravidez. É um assassinato. Sim. Essa é a grande questão. Mas você tem razão no aspecto de talvez o momento não fosse apropriado. Você ganha espaço na mídia, mas essa mídia também, que de certa maneira quer a volta do PT, acaba tendo que emitir algum juízo de valor. Exatamente. E aí fica no Nós jogo... não estamos em campanha. Exatamente. Então não é momento de nenhum candidato falar sobre coisas de campanha. Agora é a hora de você montar o seu projeto, você montar o seu esquema de campanha, você arregimentar ou não os partidos que vão estar junto com você na federação, ou que vão estar com você no primeiro turno, enfim, e deixar para depois de junho, aí sim, na campanha pronta, e aí ele vai falar em cima daquele script. Agora, corre esse risco. E agora também, eu vou te dizer uma coisa, não acho que isso vá derrubá-lo, ou mesmo o Bolsonaro, se ele falar algo absurdo, não vai, não é isso que vai mudar esse centro da campanha. E aí, Kleber, você que trabalha sempre nos bastidores, né? Tem aqui um material farto aí para dizer em que momento cada coisa é colocada, se isso é estratégico, se isso sai, e talvez esses candidatos mais antigos não estão acostumados com essa instantaneidade, né? Porque uma coisa é quando você reúne ali o partido e fala, olha, nós temos que defender isso e aquilo. Outra coisa agora é um sujeito que filma você, joga na internet, viraliza e fala, meu Deus do céu, eu falei isso para um público muito pequeno e agora o mundo proporção, né? Não é isso, Kleber, que muda? Olha, Café, você matou a charada. É exato. Olha, cuidado, você vai pegar meu lugar. Não, você pode me contratar para ficar junto. Veja bem, antes, vamos dizer assim, na idade redes sociais. 2009 para trás. O WhatsApp nasce em 2009. Exatamente. Então, principalmente os políticos mais antigos, eles ainda não se tocaram dessa mudança da instantaneidade. Antes, ele podia agradar um grupo A e o grupo B. Dizia o que o grupo A queria ouvir, depois falava lá com seus militantes. Sentava lá com os empresários, dizia uma coisa, e vai entrar lá com o pessoal do sindicato, dizia outra. O que ocorre hoje? Cada pessoa tem um aparelho, tem um veículo de comunicação na mão, que é o smartphone. Grava, filma, compartilha e, de repente, tá todo mundo discutindo aquele tema e chega ao conhecimento exatamente. E o que provoca isso nas pessoas? Quem é o Lula verdadeiro? É o que fala A ou o que fala B? Então, isso é muito complicado. O que eles precisam, e eu estou vendo muito candidato da antiga perdendo a eleição, ou os candidatos da antiga se atualizem, né? Aprendam a como se comunicar, porque a comunicação é tudo na política. Se ele tem uma ideia X e ele não sabe expressar com clareza, aquilo pode ter outra interpretação. Nessa outra interpretação ele perde a eleição. Então tem muita gente perdendo a eleição, vai continuar perdendo se não se preparar, se não estudar, se não entender como é que se comunica, como é que se leva essa comunicação. Então há uma necessidade de uma reciclagem desses políticos. Não tem mais política amadora. Quando eu digo amadora e profissional, é no sentido de estruturada. Que estruturada. Improvisa, acabou. A gente tem exemplo em muitos locais. Acabei de ver uma campanha no Rio de Janeiro, um deputado, um ex-deputado e um jovem que dominava a comunicação, ele ganhou a eleição.
Por quê? Ele fez um trabalho fantástico de relacionamento, com pouco recurso, inclusive, né? E foi uma surpresa. Quando chegou no final da eleição, ele foi para o segundo turno, ganhou a eleição. Então, foi do nada, não foi do nada. Ele está antenado na nova realidade. Ele sabe que hoje é relacionamento. Bom, para a gente fechar esse bloco da análise da pesquisa, Moia, rapidamente. Curva ascendente de Bolsonaro e descendente de Lula, ou não dá para cravar isso ainda? Eu não cravaria. Eu ainda guardaria esse período que nós temos até as convenções. E a partir dali sim o jogo começa. Eu acho que nós estamos ainda no aquecimento, no treino, tocando bola para lá, tocando bola para cá, mas efetivamente, né, eles são sinalizadores, eles são retratos desse momento. Mas eu ainda não acredito que seja o definitivo. Jabur, quem ganha e está perdendo com a saída, pelo menos momentânea, de Moro, você acha que ainda não refletiu nessa pesquisa? Vai mudar esse quadro? Refletiu, o Bolsonaro ganhou um pouco, né? É pouco em relação a tudo que se tem que fazer ainda durante uma eleição, ganhar a eleição. E o Lula ficou estacionado, ele não caiu, né? Ele manteve. Então tem muito o que acontecer ainda. Quer dizer, ele não se beneficiou do Moro porque ele ficou estacionado. Então ele não ganha, não perde, ele manteve aquele eleitor fiel a ele, pelo menos por enquanto. Exato. O momento é melhor para o Bolsonaro, até porque ele está fazendo um governo, tentando fazer um governo um pouco diferente, né? Correndo aí, acabou de derrubar aquela tarifa emergencial de energia, né? R$14,20. Vai, de certa forma, baixar a conta de luz. Então essas medidas vão influenciando, mas não é o decisivo ainda não. Eu acho que é o que estou com o Rafael. Tem muita coisa pela frente, né? O bolso do eleitor, Kleber, vai falar alto, né? À medida que diminui a conta de energia, não obstante ser uma de eleição, mas vieram as chuvas, né? Você tem algum momento que colocar. Você tem aí a redução do IPI de vários veículos, de vários setores da indústria, a chegada para valer no bolso do cidadão do Auxílio Brasil. Você acha que o bolso desse cidadão mais simples, que não está tão antenado como todos nós aqui na política, fala mais alto nesse momento? Com certeza, não tenho dúvida que essas medidas, como foi para os aposentados, o pessoal do FIES, os estudantes também tiveram aí... O aposentado teve antecipação do 13º e o trabalhador pode sacar o fundo de garantia. Exatamente. Então, tudo isso significa mais dinheiro circulando. Automaticamente, melhora um pouco aí o poder de compra dessas pessoas. Agora, o humor do eleitor, ele é imediato. O eleitor, não existe esse pensamento, né, das pessoas de coletivo, né? Porque assim, principalmente os mais simples, eles levam uma vida muito difícil. Então, o que reflete no dia a dia deles, o problema de botar comida, a falta de um emprego que pode arrebentar ali com a família. Então, é isso que ele vê. Se ele está bem, quando está bem, a sociedade vota para quem está no governo. Quando está mal, ela diz um não para mudar, porque ela acredita, ela vota na esperança de que aquela realidade mude. Então, essa movimentação do Bolsonaro nesse momento, ela ajuda, né? Essa movimentação, esses benefícios vão ajudar, continuar ajudando. Creio sim que esse é um momento ainda que está longe. A economia, a questão econômica é a grande discussão dessa eleição. Na eleição passada era a corrupção. Nessa eleição a corrupção perdeu bastante esse protagonismo e entra a economia e entra a condição econômica da população. 7h57, esse é o Café com Política, nosso programa semanal. Peço agora para você que está aguardando o túnel do tempo e acompanha diariamente de segunda a quinta-feira às 8 da manhã, o Túnel do Tempo cedeu 30 minutos toda sexta-feira para que nós pudéssemos desenvolver o Café com Política. Pedimos aí a sua compreensão e acompanhe o nosso trabalho. Muitas reações aqui nas redes sociais dizendo que nem em Bauru mansão de 10 milhões, nem em Bauru uma mansão considerada 10 milhões, criticando o seu posicionamento. Ouviu o Moia, aqui quem fala é a Cláudia, né? E outros que não foram lembrados também, as grana do Lula, etc. Então, um pouco a nossa audiência reagindo aqui, né? Nesse caso foi também do Luiz dos Santos, Moé. A escritura está lá. Se ele quiser, é só pesquisar. A escritura está lá, custa 10 milhões. E ele tem 32, tinha pelo menos 32 imóveis, né? Agora, lógico, nós não vamos ficar aqui discutindo todos os candidatos, né? E o patrimônio de todos os candidatos. Porque o Lula tem um patrimônio alto também. Exato, então
Perfeito. É só pesquisar. Bom, falando em pesquisa, né? Saiu ontem à noite uma pesquisa do Datafolha para o governo do estado de São Paulo, né? E nessa pesquisa foi apontado que o Haddad, o Fernando Haddad, era estimulada também, tá? A pesquisa estimulada. Então, o que é pesquisa estimulada? Eu sou pesquisador, ligo para você, olha, você votaria no Haddad? Sim. Você votaria no Lula? Não, nesse caso aqui só para o estado de São Paulo. O Haddad, 29%. O Márcio França tem 20%, o ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que chegou agora, que está pelo Republicanos, 10%, e o Rodrigo Garcia, que é o atual governador do estado de São Paulo, tem 6%, empatados tudo aí no limite da margem de erro. Uma pesquisa que mostra Haddad e França, Jabor, próximos, sendo que o França está no PSB, que é o partido do Alckmin, que vai ser anunciado hoje como vice do Lula. Você acha que eles levam essas duas questões até o fim, para lá para setembro mais ou menos, falar, olha, eu, Márcio França, abro mão para você, Haddad, serei seu vice, é por aí? Olha, eu não sei se isso vai acontecer lá na frente, Café, mas o Márcio França é o personagem nesse momento da corrida eleitoral em São Paulo. Ele é o fiel da balança. Se ele sai, automaticamente o Tarcísio e talvez o Dória ou mesmo, quem sabe, o Haddad vão disputar entre três... No caso, o Rodrigo Garcia, não o Dória, né? O Rodrigo Garcia, Você desculpa, Dória, né? desculpa, o Rodrigo Garcia. Ele vai disputar com o Tarcísio e, supondo que o Haddad se mantenha primeiro, vai disputar com o Tarcísio, quem vai para o segundo turno com o Haddad, se o Haddad não cair. Então, agora, com o Márcio França, o quadro é de que o segundo turno seria Haddad e Márcio França, quer dizer, os dois estão muito até próximos, né? É um dilema, o PT pressiona para o Márcio França não sair, obviamente, mas se o Márcio França não sai, corre-se o risco de levar para o segundo turno um adversário em potencial para o Haddad, que derrote o Haddad com a junção depois de forças, o voto útil, aquela coisa toda, né? Então, o Rodrigo Garcia e o Tarcísio devem torcer pro Márcio França sair, porque a segunda vaga no segundo turno ficaria entre eles ali. Nesse momento, aliás, seria do Tarcísio, né? Agora, então é interessante essa Kleber, posição. você acredita no efeito Pita com o Tarcísio? O Pita foi um candidato desconhecido de Paulo Maluf. E o Maluf, que tinha aí o malufismo local. Por que eu estou falando isso? Porque quando você pega o recorte da pesquisa nacional no estado de São Paulo, o Lula empata com o Bolsonaro, ou seja, o Bolsonaro está forte no estado de São Paulo, os dois ali estão juntos. E sem dúvida alguma, o grande ministro, a grande aposta do Bolsonaro, que diz que não vai apoiar ninguém nos estados, mas aqui ele posa toda hora com o Tarcísio. Você acredita que pode ter o efeito Pita aqui? Eu acredito que a eleição não tem nada definido, como o Moya colocou. Ainda está cedo, e só lembrando, né? É importante, todo mundo sabe disso, que o governo Bolsonaro, o governo que o Tarcísio faz parte, os xingamentos, tudo aquilo que o Bolsonaro acabou encobrindo até as realizações dele, porque a mídia acabou dando destaque, né? E isso aí tudo atrapalhou. A partir do momento agora que vai haver uma comunicação em massa, já está sendo preparada para mostrar todos os feitos do governo, e isso tudo vai ajudar Bolsonaro e vai ajudar o Tarcísio. Eu acredito muito que o Tarcísio tem tudo a crescer, até porque a estratégia do Tarcísio, esses dias eu até conversei com uma pessoa ali que está ajudando na comunicação. O que ele vai fazer, ele vai focar no Haddad, então trazer para o estado de São Paulo a disputa nacional. Então, o voto contra também vai acontecer aqui. Vou votar contra o Lula, vai acontecer aqui também no Haddad, né? Então, votar contra o Bolsonaro também vai ter, contra o Tarcísio. Então, mas aí haverá o França não pode eventualmente crescer e criar mais um problema ali na frente? Eu acho que o França, embora ele esteja sempre mais à esquerda, né? Ele é mais à esquerda do que... Mas o França, como o João falou, ele é um fiel da balança nesse momento. Aí vai ter muita conversa, muita discussão. Amparado também a decisão dele vai ser muito importante. Amparado também pelo Alckmin, que também exerce uma pressão junto ali ao PT? Eu acredito. O Alckmin, como a gente já viu também, ele não somou muito pro Lula. Sim. Não somou. A única coisa... Somou no estado de São Paulo, sim.
porque ao sair da disputa, ele deixou o Haddad... É verdade, influenciou diretamente... Eu até ainda acho, viu, Moia, acho que você concorda, que a estratégia do PT era mais tirar o Alckmin do páreo do que... Mas, ó, Café, a vinda do Alckmin, né, o Lula, estrategicamente, mesmo brigando internamente, ele trouxe o Alckmin justamente para sinalizar que ele está mais ao centro, que ele não é mais aquele camarada, né? Então ele... Camarada foi boa falar. Ô Moia, esse recorte que o Kleber traz do Tarcísio vindo para o estado de São Paulo e traz com ele um legado de um realizador de infraestrutura, isso pode, de alguma maneira, repercutir em nível nacional, apesar da campanha ser local, para também melhorar a questão da eficiência do governo Bolsonaro, que tem dificuldade de comunicar isso. O Tarcísio é um sujeito técnico, ele vai falar, olha, investi 300 bilhões aqui, estava parado lá, né, aqui no estado de São Paulo, blá. Ou seja, ele tem um posicionamento técnico que é mais claro do que o próprio Bolsonaro, que às vezes se perde. Você acredita que pode ter algum reflexo para o Bolsonaro, além fronteiras do estado de São Paulo? Pode acontecer, Café, desde que ele tenha o que falar. Porque jogar palavras ao ar não vai resolver. Você não acredita que a infraestrutura foi eu acredito que um trunfo do governo Bolsonaro? Dele sim, mas eu não acredito que seja algo substancial que você possa dizer dentro desses 3 anos que foram maravilhosos, que foram revolucionários. Transposição do Rio São Francisco. Mas que é uma obra continuada. As concessões de aeroportos, o leilão do 5G, uma série de questões. Se você for pegar no frigir dos ovos, aonde isso impactou a sociedade, aquilo que o Kleber falou antes, os mais simples, a maioria, onde isso impactou, talvez seja difícil. Agora, ele é uma surpresa dentro do quadro e creio eu que possa e deva subir ainda mais. Agora, tudo vai depender do que o Jabur e o Kleber já falaram. Tudo vai depender deste começo de campanha em junho, julho, do posicionamento que terá o PSB, né, o Márcio França, né, diante do quadro. Ele segue, ou ele pula, ou ele passa a ser vice, ou ele vai até o fim. Isso vai, logicamente, nortear, mas eu não tenho dúvida que uma pessoa que começa como ex-ministro e chega a um patamar de 10%, 12%, logicamente, basta comparar com o nível nacional. Aonde está o Ciro, aonde está o Dória, que era governador do maior estado. Que chegou ontem, né? Exatamente. Então, ele realmente tem um potencial de crescimento muito grande. Café, só complementando aí, até de certa forma ilustrando essa pergunta que você fez sobre influência, peso de transferência de federal para estadual, estadual para federal, o Datafolha, essa pesquisa que a gente acabou de dizer, fez essa sondagem e diz o seguinte aqui, a pesquisa, que Dória e Bolsonaro são os padrinhos que mais atrapalham em São Paulo. Não votariam em candidato do Dória 66% dos consultados. Olha como a rejeição está sendo importante nessa eleição, né? E também 62% não votariam no candidato do Bolsonaro. No candidato do Alckmin, 50% não votariam, e no do Lula, 46% também não votariam. Quer dizer, está tudo nesse patamar de metade do eleitorado rejeitando. Agora, o Dória merece um programa especial para ele aqui, porque é inacreditável, como ele desidratou, né? Sim. Eu acho que a condução da pandemia, essa coisa dele, esse projeto foi louco. Mas, para a gente continuar ainda nesse cenário nacional, nós tivemos aí durante a semana uma reunião do União Brasil, MDB, o PSDB, Cidadania, e eles têm aí que no dia 18 de maio deve apresentar uma candidatura única, fora desse escopo aqui o Ciro Gomes, né? Uma tentativa de uma terceira via. E aí, Kleber, você acredita que surge um candidato forte? Vai ser pelo que está mais bem colocado, que tem maior potencial? É o Moro compondo com o Dória? Qual é a tua avaliação? Olhando o cenário do momento, a gente vê uma terceira via praticamente inexistente. É o que a gente percebe nesse momento. Nenhum deles conseguiu sensibilizar a população, conseguiu se mostrar pronto, preparado, com competência, com programas, enfim. Não há, até esse momento não. E estou achando um pouco difícil. Sinceramente, eu acho um pouco difícil essa questão da terceira via, a viabilidade e tudo, né? Agora,
eu observei também nessa questão de transferência de voto, eu vi uma pesquisa que o Moro, quando pergunta para o eleitor, você votaria no candidato indicado pelo Sérgio Moro? Deu 27% não e 15% a favor. Então, e ele está nesse bloco aí também, né? O restante é indiferente. Mas até aí há essa questão. Quer dizer, é aquilo que está falando, né? É um retrato agora e vai depender muito das entregas. Bom, independentemente do cenário nacional, Jabor, nós temos uma eleição que também aqui envolve os políticos locais. E a gente trouxe a semana passada, estava bem naquele momento da mudança dos partidos, da janela partidária, e agora a gente já tem consolidada a lista daqueles que pretendem colocar o nome ali para que o seu diretório aprove nas convenções e efetivamente sejam candidatos. Vamos dar uma atualizada. Candidatos a deputado estadual por Bauru e região. Posso falar estadual ou federal? Porque a minha lista tá misturada. Tá trazendo por partidos. Você não fez a lição de casa, mas nós vamos dar uma nota 8 para você. Sexta que vem eu trago separadinho. Vamos lá, então. O tamanho da lista. Vai lá. Bom, então vamos os nomes que estão aí à disposição para deputado federal e estadual. Você incluiu o Marcos Pontes ou nessa lista? Não tem. Ele não é por Bauru ou não? Tem alguns nomes que ainda estão flutuando e a gente não sabe, né? Eu não ouvi ainda. Ele vai ser candidato a deputado, ele já saiu do governo. O domicílio dele, eu não sei se é Bauru ou não. Bom, aí que eu não sei também. Mas vamos lá com a sua lista. Bom, lembrando ao nosso ouvinte, nosso telespectador, de que o prazo para mudança de partido acabou semana passada, agora quem vai ser candidato não pode mudar mais, né? O MDB aqui de Bauru tem o Mané Lozila como pré-candidato a deputado federal. O PTB ainda não informou, eu coloquei aqui a mais. O PDT tem Gabriel Place, pré-candidato a deputado estadual. O PT tem a Estela Almagro estadual, Jorge Moura federal. O PSB, Rodrigo Agostinho, pré-candidato federal, Rosana Polato, estadual, e tem o Pedro Tobias, que é outro desses nomes também que a gente não sabe se vai ser candidato para ajudar o Alckmin, o Lula, etc, tá no PSB. No PSDB, o Marquinhos Souza é pré-candidato a deputado estadual, pelo menos acotado. No Republicanos, Abner Isidoro, pré-candidato estadual, e Marcos Bilancieri, ex-prefeito de Boracéia, pré-candidato a estadual, também os dois estadual no mesmo partido, isso é possível nesse momento. PSC, Lúcia Rosim, pré-candidata a estadual. Podemos, Raul Gonçalves Paula, estadual, e Eduardo Davalone, federal. O PSOL, TT Oliveira, federal. No PL, Capitão Augusto, pré-candidato a deputado federal, reeleição. Dani Alonso, pré-candidata a deputado estadual junto com o Capitão, mas é provável que ela saia por Marília, né? Que porque a o pai dela é prefeito lá. O Daniel Alonso, apesar que ele tem negócios aqui em Bauru, né? Exato. E no PL ainda tem o Luiz Carlos Vale, pré-candidato a deputado estadual também. O Rede tem o Edilson Marciano, estadual. União Brasil, o Coronel Meira, pré-candidato a deputado estadual. O Brasil 35, o Eduardo Borgo, pré-candidato a deputado federal. Democracia Cristã, Silvia Zambuja, que é mais recente agora, pré-candidata a federal. E o Avante, pasmem, vai lançar o Paulo Bosta, pré-candidato a deputado estadual. Eu só preveni. Já foi candidato a vereador. Já foi, e o Paulo faz questão de usar esse apelido, né? Porque ele trabalha com essa coisa do esterco. Aliás, na eleição passada, até ele não foi, a Justiça Eleitoral tirou porque não pode usar o nome que identifica com o negócio. O João Bidu não pôde usar o Bidu e outros aí, né? Aí sugeriu ele mostrar para Paulo Herda, né? Paulo Herda, né? É um candidato de Herda. Mas ele é a última novidade aí do quadro de pré-candidatos. O Paulo pelo Avante, deputado estadual. Essa é a lista. Moia, pulverizou de novo, né? Sim. A gente já viu esse filme, né, Moia? É duro porque a gente não tem o que fazer. Eu penso assim, se você tem um fundo eleitoral, você tem um fundo partidário, você tem que marcar posição, você tem que fazer... Eu vou lançar. Mesmo que você não tenha chance, eu vou lançar. E aí o eleitor que ia votar todo mundo mais concentrado, vai e não levamos ninguém. Pulveriza quando você poderia ou deveria ter 2 candidatos de esquerda, 2 de direita e 2 de centro. Para resumir. Aí sim, você poderia... Mas aí você teria que ter a federação partidária. Sim. Eu digo assim, num cenário ideal. Mas você ter 30, 20, você pulveriza. E é uma pena. Por quê? A eleição, eu pelo menos discuto isso há muito tempo. A eleição mais importante para a sociedade brasileira é justamente a eleição para deputado estadual, federal e senado. Porque são eles que têm a caneta na mão. São eles que muitas vezes impedem algo que o presidente ou o governador queira fazer ou apoiam aquilo que ele deseja fazer. Então a sociedade tem que ficar muito atenta. Por quê? São esses candidatos que depois vão reger o Congresso Nacional.
Então, numa situação como essa, que Bauru de largada tem esse número de candidatos, alguns sem chance nenhuma nem para ser vereador, fica difícil. Uma Constituição que é parlamentarista, apesar do regime presidencial. E aí, Kleber? Eu só esqueci de um nome aqui que eu quero completar a lista. Me perdoe, o Toninho da Mariflex também é candidato a deputado federal pelo PROS. O Toninho, inclusive, vem se posicionando em redes sociais já há uns 3 meses, ou até mais, né? Um pouquinho, visitando e tal. E eu falei, esse aí tá fazendo já uma pré-campanha, ocupando esse espaço que colocou, né? E aí, essa pulverização vai ser uma guerra dentro do... Guerra no bom sentido? Dentro do escopo das redes sociais? É o corpo a corpo? É o conjunto? É o híbrido? Para usar uma palavra moderna, Kleber? É exatamente o híbrido que tecnicamente se fala transmídia, né? O candidato transmídia hoje, ele tem que ir por todas as mídias. Então, acabou aquela coisa de só estar no corpo a corpo, não gosto de rede social, não gosto de Facebook, não gosto de Instagram. Quem não tá lá não existe hoje, né? A verdade é essa. Eu digo assim, a rede social, a internet não ganha eleição, mas sem ela você não ganha mais. Então ela tem que ser uma ferramenta, né? Agora, o rádio continua, aliás, o rádio continua crescendo, viu? As informações, as últimas pesquisas, até mandei para você, João, uma pesquisa que o rádio está aumentando a participação e a influência dele na sociedade. A televisão perdeu força, bastante, mas ainda é massa. Agora, como nós estamos vivendo esse poder das mídias sociais, da comunicação, da interatividade, o que tem mais peso hoje não é a comunicação de massa. Vamos decidir tudo na televisão. Acabou isso aí. Não existe mais. Provada na eleição passada. Não é mais aí. É individual, é o micro-targeting. É 1 para 1. Então, quem tem a melhor base de dados, quem conversa diretamente com o seu eleitor, quem faz relacionamento, que não é campanha, não é estar na rua pedindo voto. E nichos, Você acredita em nichos? Muito. Evangélicos, muito, católicos? Muito. Até porque existem 3 tipos de candidaturas, como o Moya falou, da importância do candidato do legislativo. E existem 3 tipos. Tem o ideológico, que é aquele que trabalha a ideologia, então você está votando numa ideia, votando em algo que ele vai tentar implantar ali no governo. Tem o candidato que é o temático. Então nós temos um exemplo em Bauru mesmo, o Rodrigo Agostinho. Ele é de Bauru, mas é um ambientalista. Ele chegou no Congresso, a primeira coisa que ele foi fazer é entrar na comissão é isso o negócio dele. O Capitão Augusto, ele vai até de farda, às vezes, para o Congresso. Então ele é um candidato, tanto que faz parte da bancada da bala. Então ele é um candidato da segurança pública. Temático. Exatamente. Terceiro personagem? Regional. É o candidato que ele trabalha exclusivamente pela região dele. Então ele não tem um tema específico. Ele tem, na verdade, a defesa dos interesses da região a qual ele representa, porque ele depende exclusivamente daquela região para ser eleito e não de um segmento. Então, o eleitor, inclusive, é uma dica, né? O eleitor sempre tem que avaliar isso. Eu estou votando no quê? Eu sou ideológico, eu voto numa ideologia. Não, eu voto num tema. Eu sou, né? Agora, ou eu voto pela região. Nada impede, evidentemente, não estou excluindo que um temático também não seja regional. Dá para unir as duas coisas também. Uma boa leitura mesmo, e cada um faça sua escolha, e os candidatos, olhando também isso, invistam, né, nas suas plataformas. É uma dica. Eu acabei de dar aqui uma dica de marketing político, porque aquele que chega e diz, eu sou candidato para defender a saúde e a educação, esquece, isso aí não falou com ninguém. Não vai ter voto. Acabou. Rapidinho uma interação aí. Kleber, esse aumento, né, de candidatos, de potenciais candidatos, revelam que os partidos não estão ligando um pouco para a cidade em si, em seus próprios interesses. Aqui tem a opinião do Márcio Teixeira, né? Isso mostra que a classe política de Bauru não é unida e não pensa na cidade. Não tem como haver aí uma reunião interpartidária, deles se acertarem os ponteiros, olha, vamos aqui definir quem vai sair, um tipo de um plebiscito. O problema é quem abre mão. É um sonho, né? Olha, tudo bem, eu concordo, sim, desde que seja eu, né? É o Dória, eu aceito a terceira via, mas desde que seja eu. Mas só acrescentando rapidinho, o Jaú está conversando, viu? Né? Nós temos informações. Cidades menores tem um pouquinho. Jaú está conseguindo conversar
esforçar para lançar ali pelo menos os 3 ou 4, talvez 5 no máximo candidatos, porque eles não têm deputados porque isso à luz, há muito tempo. O Jabur, porque isso à luz da imprensa, por exemplo, e a imprensa amplificando isso, olha, peraí, não estão querendo discutir, estão querendo lançar a esmo e fazer uma coisa, uma bala, um tiro amigo, enfim. A Jaú está fazendo isso de uma forma mais ordeira. Mas para a imprensa é complicado, né, Café, amigos aqui, porque não podemos fazer discurso xenofóbico também. A eleição pressupõe, é universal, é ampla, é aberta. E para quem defende, inclusive, candidatura avulsa, é uma contradição você tentar. Então vamos mudar o regimento, fazer um voto distrital, aí uma outra conversa, que aí você regra diferente. Mas onde você tem 35, 36, 37 partidos, é impossível, né? Você chegar e regulamentar esse tipo de coisa forçada. A responsabilidade está no eleitor. Estamos indo completamente para a reta final do nosso programa. Eu tenho um recorte importante que é local e eu queria ouvir a opinião dos colegas, o Jabur principalmente e do Moia, sobre a questão da comissão especial. Hoje temos um importante depoimento, vai ser uma tarde toda, a secretária da Educação, Maria do Carmo Kobayashi, que comandou, coordenou todo o trabalho da secretaria. Só para contextualizar, chegamos aí na virada do ano e a Secretaria Municipal de Educação tinha que cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal, que exige a aplicação mínima de 25% da receita líquida na pasta. Por não ter tantas despesas ou não ter aportado recursos durante o ano, começou a ter uma sobra e bombou também o cofre da prefeitura, como bombou a arrecadação em nível geral. Conclusão, teve um bom problema na mão. Só que aí esse bom problema transformou numa comissão especial de inquérito, porque o volume foi muito grande, quase 35 milhões no apagar das luzes. E a investigação é se isso foi compra, se foi desapropriação. E nós temos aí oitivas e hoje essa reunião com a participação da secretária, que tirou férias nesse período. Espero que ela tenha ido estudar o processo e não descansar, porque hoje ela vai ser sabatinada. E você, Moia, que acompanha a política local, já teve inclusive, foi presidente de entidades importantes que analisava a cena política. Como é que você vê a SEI, em especial o depoimento da Maria do Carmo hoje? Olha, o depoimento dela é primordial. É chave. É chave nesse processo todo, né? Porque foram ouvidas várias pessoas, desde corretores de imóvel, pessoas que venderam ou que tiveram o imóvel extraído pela prefeitura através da desapropriação, enfim. Esse processo nebuloso, hoje, ele tem que ser colocado em pratos limpos. Quer dizer, a secretária tem a obrigação, né, de clarear, do ponto de vista do Poder Executivo, aquilo que aconteceu. A gente olhando de fora, Café, imagina que seja muito difícil isso acontecer. Por quê? Olhando o processo, nós imaginamos o seguinte: como que uma pessoa que detém um imóvel, de repente tem esse imóvel subtraído, colocado lá, e a pessoa só fica sabendo quando a desapropriação sai no Diário Oficial. Quer dizer, não cumpriu o rito do processo. O rito do processo, quer dizer, isso, veja bem, eu nasci em São Paulo, onde nós tivemos milhares de situações de desapropriações, milhares, e desapropriações gigantescas. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, nunca, né? Então, hoje é dia da sociedade bauruense acompanhar muito atenta, porque hoje pode ser que após o depoimento da secretária, tenhamos um norte para o que virá a acontecer a partir daí. E nesse aspecto que virá a acontecer, Jabur, obviamente, né, a gente tem aqui transitado por esse tema diariamente, eu tenho ouvido inclusive o relator, e eu não tenho dúvida que, independentemente do que vai acontecer hoje, com todo o material que a comissão tem, que vai carregar tinta. Carregar tinta quer dizer pedir, inclusive, uma processante para que leve na plenária, e obviamente que certamente a prefeita está articulando para evitar isso, mas ainda tem o Ministério Público na outra ponta. Qual é a tua leitura pós depoimento da Maria do Carmo? Claro, sem querer ser um guru aqui, mas por tudo que você acompanha também no dia a dia. É importante dizer que nós estamos na metade das oitivas, são muitas oitivas, né? Que vai ainda até o final de abril, começo de maio. E o depoimento da secretária é fundamental hoje, dependendo do nível de colocação dela, do nível de inquirição dos vereadores. Agora, por tudo que eu observei até agora, Café, e salvo um fato novo, muito relevante, a grande discussão foi compra e venda ou foi desapropriação? Se foi compra e venda, e parece que começa a caracterizar isso pelos depoimentos,
a prefeitura deveria ter mandado projeto de lei para a Câmara para aprovar a compra desses imóveis. Agora, se foi apenas uma desapropriação, se seguiu esse rito, seguiu-se esse rito, não precisa da autorização da Câmara. Nesse momento eu vejo que esse é o ponto da discussão, e isso depois eu não sei se os vereadores vão considerar algo grave a ponto de pedir uma CP, uma processante, uma cassação, né? Se for caracterizado que foi compra e venda, que tinha que ter passado pela Câmara, que é grave, isso não é grave, eu não sei como é que os vereadores vão pesar isso na balança, né? Para daí dar a sequência e finalizar a SEI. Agora, podem surgir fatos novos, nós temos ainda vários depoimentos pela frente. E aí, obviamente que, né, Moia, a questão o posicionamento da prefeita é muito importante, né? Ela passou uma certa tranquilidade quando ela veio aqui, dá a impressão que ela fez uma costura ali na Câmara. E do ponto de vista política, não tem jeito, né? Quer dizer, pode até chamar de trem-bala, mas são os vereadores com o voto que vão efetivamente indicar para onde vai. Rapidamente, para a gente finalizar. Se essa comissão estivesse sendo discutida, por exemplo, na UAB ou na ASENAG, eu teria uma impressão de que a prefeita estaria em maus lençóis. Mas nós estamos falando da Câmara dos Vereadores. E aí entra, né, a questão política. Bom, quem está do lado da prefeita, quem pode ou não, quem será cooptado, quem pode, quem deve. Isso tudo, né, nós já vimos outras comissões processantes morrerem no ninho e com acusações graves, com situações graves. Essa é uma delas. A sociedade espera que, após todas essas oitivas, que a Câmara dos Vereadores, os vereadores se lembrem de um detalhe: eles não representam a prefeita, eles representam o povo bauruense, e o povo já está cansado de levar bypass. Então, a hora é agora de mostrar à sociedade bauruense por que foram eleitos e qual é realmente o destino desse trabalho. Perfeito. Quero agradecer ao Rafael Moia Filho pela presença aqui, João Jabur. Kleber, um tema importante para a semana que vem é esse crescimento aqui na região do número de eleitores jovens, né, de 15 a 17 anos. Acho que é um tema legal para a gente abordar, né? Exatamente, é uma coisa muito boa, né? Essa participação dos influencers digitais, né? Tá vendo os artistas mobilizando, e os jovens estão atendendo o chamado, e jovens que a gente sabe que estão desiludidos até com a política, mas agora está tendo aí uma injeção de ânimo, e eu acredito que isso pode fazer uma interferência muito bacana, muito positiva nas eleições. E vamos tratar também do fake news, né, meu caro Jabur? Não tenha dúvida. Nós teremos aí o Milagre, talvez na semana que vem, já, ou na seguinte, para tratar desse tema e muitos outros temas aqui. Um bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado pela presença. Eu agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Ricardo Bizarra, muito obrigado pela companhia nessa mais uma jornada. Ótima sexta para todo mundo.